Bom, gente, vamos dar continuidade aí agora, falar um pouquinho sobre artes visuais. Que a gente vai aprender um pouquinho sobre fotografia, alfabetismo visual, planos e enquadramentos, gestalt. Vou falar um pouquinho de modos de operação, tipos de luz, coisas desse tipo. Beleza? Bora lá. O objetivo é o quê? Organizar os elementos de uma cena, fazer a leitura correta de luz, regras, equipamentos, modo de operação, captação e os demais processos para finalização de imagem. Beleza? Bom, gente, eu não vou entrar muito a fundo para falar de fotografia, porque vai ter o slide aqui, vocês vão ler direitinho, porque é mais data e tal, surgiu não sei o quê. E aí é uma aula que pode ficar extensa. Para não ficar extensa, vai ter o slide aí onde você vai poder ler tudo. Mas eu vou falar que com o surgimento da fotografia, também surgiu o fotógrafo. Casas especializadas em instrumentos ópticos e laboratórios especializados em produtos químicos, usados para revelação fotográfica, também começaram a aparecer. Isso em 1850 e lá vai fumaça. Beleza? Mas eu vou deixar o slide aí para vocês verem. Bom, as imagens de certa forma são determinadas culturalmente e pela técnica de cada época. E aí tá lá, no século tal, bababá, bababá. Só que não vou entrar a fundo, que eu prefiro que vocês leiam para vocês terem algo mais objetivo aí falando de fotografia, tá? Mas na história da ciência e da arte, elas surgem em linhas paralelas, vamos dizer assim, tá? E aí é comum ter muitas sociedades de estudos, inventores, técnicas científicas aí para aprimorar a parada da fotografia. Então teve o desenvolvimento de câmeras, técnicas fotográficas, e a gente pode falar, da chapa fotográfica, fotografia no vidro, da guerriote, mano, e lá vai fumaça, tem um monte de coisa aí, isso aí vocês vão ler porque é melhor, beleza? Mas vamos falar agora da coisa propriamente dita, a ação. Triângulo de exposição. O que é o triângulo de exposição? Isso aí é básico, gente. A gente precisa saber isso aqui para fotografar. Abertura, velocidade e ISO. Esse é o triângulo. E aí, quando a gente puxa para um, a gente perde em outro e assim vai. Beleza? Gente, vamos falar de triângulo de exposição. Abertura, velocidade e ISO. Esse é o básico da fotografia que você precisa saber absurdamente. Porque isso aqui controla um monte de coisa. E quando a gente está falando do triângulo de exposição, o que a gente está falando? Quando a gente puxa mais para um, a gente perde em outro. Então a gente tem que tentar ter um equilíbrio nisso. Quando eu falo de diafragma, eu estou falando de abertura. Eu estou falando de profundidade de campo. Profundidade de campo, o que é? Focado e desfocado, planos. Então eu estou falando disso quando eu falo de profundidade de campo. A gente tem que estar com isso aí muito afinado na cabeça. Então vamos lá. Eu vou pegar uma lente aqui. Bom, essa lente ela é uma Zeiss 35 1.4. Quando eu estou falando de abertura 1.4, o que é 1.4 aqui? Eu estou com o diafragma bem aberto. Quando eu estou com o diafragma bem aberto, significa o quê? Que eu estou captando mais luz, tá? Tá entrando mais luz pela minha lente, só que esse campo de nitidez, que é a profundidade de campo, ela é bem curtinha. Quando eu estou usando em f22, tá entrando pouca luminosidade, passando pouca luminosidade pela minha lente. Porém, o meu campo de nitidez é muito maior. Um exemplo, eu tenho duas pessoas, quando elas estão no mesmo plano do filme, se eu tiver em 1.4 e elas estiverem no mesmo plano de filme, eu focar o olho, dependendo da distância que eu tiver de quem eu estou fotografando para minha câmera,
Eu tô aqui. A pessoa tá a 3 metros de mim, aqui da minha câmera, beleza? A pessoa tá a 3 metros da minha câmera. Eu tenho uma distância até o objeto, são as pessoas. E eu tô em 1.4, meu campo de nitidez é pequeno. Se essas pessoas estiverem na mesma distância e eu estiver em 22, eu tenho muita nitidez. Então eu posso, ao invés de ter 2 pessoas só, eu posso ter 10 pessoas assim, um grupo, e todos vão estar com foco, se eu tiver em 22. Se eu tiver em 1.4, só as 2 primeiras que estão no mesmo plano de filme estão focados. O resto está tudo desfocado. Então, profundidade de campo é o espaço que eu tenho de nitidez. Beleza? Segundo, obturador. O obturador é o quê? Velocidade de captação. É o tempo que a cortina abre e fecha, tá? É o tempo que a luz vai passar da lente para o sensor. Então se eu tenho uma velocidade baixa de 1 segundo, se eu tenho 60, é assim. Se eu tenho 1000, é assim. É isso que vai dar a parada de congelar o assunto ou de você borrar o assunto. Quanto mais rápido eu tiver, se eu tiver 1000 de velocidade, é muito rápido a abertura e o fechamento do sensor. Então a luz vai acessar o sensor muito rápido. Num dia de sol, beleza, é muito rápido. Eu vou ter uma captação muito boa, porque eu não vou ter uma foto tremida, porque não dá tempo de tremer, porque eu estou a 1000 de velocidade, então minha foto vai ficar mais nítida. Se eu estiver ainda usando um campo, uma profundidade de campo maior, então minha foto fica mais nítida, eu tenho aquela parada de rapidez, porém, e congelar o assunto. Porém, se eu usar uma velocidade baixa de obturador, 60 de velocidade, e eu tiver com uma pessoa dançando, o objeto for uma pessoa dançando, provavelmente essa pessoa vai estar toda borrada. Então eu não tenho nitidez, porque eu estou usando uma velocidade baixa. Então, o obturador, que é a cortina ali que vai... A velocidade do obturador, é a velocidade que a cortina vai abrir e fechar, é justamente ligado a congelar e a borrar, é ligada ao movimento. E também a quantidade de luz que vai receber o meu sensor. Então ela tem essa duplação. A profundidade de campo é a nitidez e a quantidade de luz também. 1.4 eu tenho bastante luz, f22 eu tenho pouca luz. Velocidade 1000 eu tenho pouca luz, velocidade 60 eu tenho mais luz, porém borrado e nítido, beleza? E o terceiro é o ISO. ISO baixo para dia de sol, onde eu tenho muita luz, e ISO alto é o contrário, onde eu tenho pouca luz, tá? Porém, quanto mais ISO eu usar, mais minha foto vai ter ruído. Ruído é o quê? Aqueles sinaizinhos que fica na imagem, que tira um pouco a nitidez. Então, se eu pensar nessa parada de... Antigamente no filme era granulado. Hoje, com as câmeras mirrorless, as mirrorless elas já têm, quando a gente eleva o ISO, um grão que chega mais próximo do filme. As DSLR, o que elas faziam? Quando a gente aumentava muito o ISO, ela dava esse ruído que era feio. Era uma parada de sinaizinhos azul, vermelho, verde. Era o RGB ali que ficava com aquela coisa. Ainda mais em áreas pretas, onde a gente tem pouca luz. É onde mais apresentava isso. Já nas mirrorless, ela tem esse ruído também, mas não com essa colorização.
Então, ela chega mais próximo ao filme. Então, é legal a gente saber isso. Pouco ISO, qualidade melhor, quando a gente tem muita luz. ISO mais alto, quando a gente tem menos luz, porém, a gente perde qualidade. Então, a gente tem que saber equilibrar esse triângulo. Tá aí no slide, vocês vão entender isso. E esses três são responsáveis pela fotometria da foto. Então, a gente tem que pensar que um depende do outro. Vamos supor, eu quero uma velocidade segura, aonde eu congele o assunto e aonde eu tenho uma luz suficiente para ter uma foto de qualidade. Eu tenho que usar o quê? Eu estou partindo da prioridade de velocidade, beleza? Então eu estou usando 200. Se eu estiver usando F5 e ISO 400 e estiver escuro, eu tenho a opção de levantar o ISO e manter aquela profundidade de campo, o diafragma naquela 5.6, ou eu abro o diafragma para 2.8 e mantenho o ISO para não perder qualidade, mas manter a velocidade. Então a gente tem que entender esse triângulo aí para a gente equilibrar a qualidade da nossa fotometria, beleza? E aqui nesse slide você pode entender melhor a parada da abertura, da nitidez, do que borra, dos planos que estão focados, do que não está focado. Eu tenho lente que vai até 22, eu tenho lente que vai até 32 na abertura maior e tenho lentes que vão 1.4, 1.0, 0.95, que são já umas lentes prime, onde a gente tem uma qualidade muito melhor, onde a ótica dela é mais elaborada, mais trabalhada, é outra pegada. E aqui, mesma coisa, nesse gráfico você vai ter a parada da velocidade, ó, que é esse aqui. Em 1000 eu congelo, em 60 eu já borro, em 1.4 eu borro pra caramba. Então, quando eu quero fazer algumas fotos de efeito, eu às vezes vou por essa pegada aqui e eu falo para vocês no módulo mais avançado. Beleza? ISO é aquela parada que eu falei para vocês, aqui também no gráfico vocês vão poder ver. Quanto menor o ISO, maior a qualidade, quanto maior o ISO, menor a qualidade. Então é mais ou menos ao contrário. Beleza? Uma coisa que a gente precisa saber ler é o histograma. Mano, o que tem de gente que não sabe ler essa porra, ó, é fora de série, mano. E é uma coisa básica, porque de um lado é preto, preto, e de um lado é branco, branco. Se o seu histograma tá tudo para um lado, se for pro lado preto, você tem muita coisa preta aparecendo na cena, né? A câmera tá lendo aquilo. E aí, se você não souber balancear a sua fotometria, você vai fazer merda. Vai ter uma foto subexposta. E ao contrário, se você tiver um histograma muito pro lado claro, do branco, o que você vai ter? Uma foto super exposta. E aí você vai perder informação também. Pensando nisso, aqui está justamente a leitura do histograma, onde eu tenho os blacks do lado esquerdo, aí eu tenho as sombras, eu tenho os meios tons, eu tenho os highlights e eu tenho os brancos. Então, quando a gente tem esse equilíbrio que você está vendo aqui, a gente tem uma fotometria perfeita. Entenderam isso aí? Se não, dá uma pausa, olha de novo, vê o histograma, entende de uma vez por todas, coloca na sua câmera o histograma para você visualizar isso, para você entender, porque isso é uma forma de você não errar a fotometria, além do fotômetro que está ali à sua disposição, beleza? Vamos falar de tipo de lente agora. Isso é muito legal e vocês precisam entender de uma vez por todas quando usar determinada lente, para que tipo de lugar você vai usar essa lente, para que tipo de enquadramento. Então, tudo tá ligado, gente. Tudo tá ligado. Existem as teleobjetivas, ó, isso aqui é uma super tele, que ela vai numa full frame de 750 milímetros. Mano, pra que eu vou usar isso?
num campo de futebol, onde eu quero catar só o cara ali, chutando. Eu quero fazer, ó, só esse enquadramento. Isso também depende da distância que eu estou do objeto, beleza? Aí depois eu tenho as teleobjetivas, que elas vão 300mm, 200mm, elas estão nessa faixa aí, tá? A Super Tele 700 a 450, Tele de 300 a 200, mais ou menos isso. 100 também pode ser considerar uma média Tele, é mais ou menos isso. Porém, cada uma tem um ângulo de visão diferente, gente. Imagina que uma 750, seu ângulo de visão é só esse, ó. É muito fechado. Eu posso fazer um plano, um primeiríssimo plano com uma 750, onde eu vou pegar aqui o rosto da pessoa, só essa partezinha aqui, ó. Como eu posso usar uma 50mm e ter já um corte americano. Posso usar uma 27mm, mostrar o cenário aqui, deixar uma coisa mais ampla, mostrar uma atmosfera do lugar. Então, cada lente ela tem um sentido para ser usada para determinada coisa e para ter um ângulo de visão diferente. Eu quero ambientizar um lugar. Eu vou usar uma tele? Não, mano. É impossível você ambientizar um lugar com uma tele. Você vai ter que usar uma grande angular. Beleza? Ou uma lente normal, dependendo da distância que você tiver. Mas uma grande angular, uma 18mm, uma 27, uma 14. Lentes que não tenham distorção. A partir de uma 10, 12, dependendo da câmera, ela já vai causar distorção. Então você já vai ter uma distorção. E uma coisa importante de você saber também é quando você usa o plano da câmera. Ó, o plano do filme, a câmera tem uma marquinha aqui, ó, que é o plano do filme. Quando a gente está retinho, tá tudo alinhado, 100%. Se você não consegue deixar ela 100%, ativa nela o nível, que você vai ver se a câmera tá assim, 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 para frente, para o lado. Isso aqui muda toda a perspectiva de uma lente. Se eu estiver usando uma grande angular e fizer assim, as linhas que estavam retas vão entortar assim. Se eu fizer para baixo, elas vão entortar ao contrário. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas a gente vai falar sobre enquadramento. Então, existem lentes para cada tipo de fotografia. Não que seja proibido eu usar uma 14mm para fazer uma foto muito de perto. Depende o que eu quero mostrar, depende o efeito que eu quero causar, depende se aquilo vai conversar com a minha fotografia. Então, tem muitos fatores, mas a gente tem que entender que cada lente tem a sua função. Beleza? Aqui nesse gráfico aqui está dizendo um pouquinho do que é para cada coisa. Ó, eu tenho uma fisheye, onde eu posso mostrar, pode ser usado para paisagem, pode ser mostrado para ambientizar. Existem lentes que têm quase que essa abertura de 180 graus e não distorcem. Aí eu tenho algumas outras grandes angulares que é para mostrar o interior, para continuar a ambientizar. Eu uso uma 50, uma 85 para retratos. Ó, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o ângulo de visão, tá? Então, a hora que eu estou num retrato, eu já tenho isso aqui, ó. Aí eu vou para fazer um safari. Eu vou usar uma tele, que eu tenho isso. Porém, eu estou numa distância segura de um animal. Eu não vou ser atacado por um leão, tá ligado? Porque eu estou longe, mas na fotografia eu estou perto. E ainda, quando a gente usa uma tele, ela achata os planos. Então, primeiro, segundo, terceiro plano, ele tá tudo assim, ó, achatado. A tele causa isso. Mesmo que eu estiver usando em F11, os planos vão ficar achatados. Dependendo da distância que eu tenho de cada plano. Eu vou achatar tudo. Então, a gente tem que ter essa ideia da coisa. Cada lente tem sua determinada função. Beleza? Fechamos essa parte de lente. Ó, esse é um exemplo. Eu estou muito perto, estou com uma 18mm e essa lente, essa foto do slide, eu fiz de cima para baixo.
E aí, olha o efeito que eu causei. Olha o tamanho da mão da noiva. Olha o tamanho do drink do noivo. Olha a euforia que a galera tá. Se eu tivesse com uma tele, nunca eu ia ter uma foto dessa. Só que existe um problema. Eu não posso ficar pirando ali, porque tem o cinegrafista também. E ele precisa fazer a imagem. Se eu tiver ali com uma grande angular de perto, quem que fotografa? Quem que filma? Só eu, mano. Mais ninguém. Então eu não posso ser egoísta. A gente tem que pensar nisso. Porque é um trabalho todo. Não é só eu. Eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar no cinegrafista, no segundo fotógrafo, na equipe. E aí, se eu estiver usando uma lente que eu vou chegar muito perto, eu tenho que ir lá fazer e sair fora. Eu não posso ficar grudado ali fazendo só isso. Porque senão eu vou estragar o trabalho tanto do casal como da equipe. Beleza? Fica essa dica aí. Falando agora de cuidados ao enquadrar suas fotografias. Eu já falei anteriormente sobre as lentes, sobre como a gente deve utilizar cada uma. Cada uma tem sua determinada função. Por quê? Por causa dos enquadramentos. Beleza? Presta atenção nesse gráfico aqui, ó. As linhas vermelhas é onde a gente deve evitar cortes, gente. A gente não pode fazer corte aqui, aqui, aqui. Meu, e tem vários cortes aonde a gente não pode utilizar. Claro que para toda regra tem exceção, mas a gente não pode. Onde está vermelho são cortes que não são bem vistos na fotografia, beleza? Porque causam estranheza. Você pode fotografar, cortar alguém aqui, parecer que a pessoa foi amputada. Porra, isso aí não é legal. Então a gente tem que tomar cuidado com os enquadramentos. As linhas verdes são onde a gente pode enquadrar, que fica bem legal, dá um puta de um efeito. E é os planos onde o cinema utiliza. Então presta muita atenção nisso aí, sempre. Vou falar agora dos tipos de plano. Mano, ó, você tem que entender que plano é a distância apresentada ou percebida da câmera até o sujeito do quadro. Essa distância determinará o tipo de plano empregado. Beleza? Cada um desse possibilita uma narrativa diferente. Beleza? Cada plano vai passar uma mensagem para o telespectador. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que ter cautela no que a gente quer mostrar, no que a gente vai falar e na mensagem que a gente vai passar. Então, utiliza isso aí de forma direta. Não tem regra, mas a gente tem que ter aquela noção. Não é que não tem regra. Existe regra. Ela pode ser quebrada? Pode. Mas a gente tem que saber muito bem o que a gente vai passar de mensagem fazendo isso. Beleza? Bom, eu vou falar um pouquinho dos enquadramentos básicos, alguns planos que a gente utiliza muito na fotografia, uns planos mais fechados, um mais aberto, onde a gente vai destacar a expressão, onde a gente vai mostrar ação. Meu, são quadros e enquadramentos muito importantes que o cinema utiliza, a fotografia utiliza, plano geral, plano americano, meu, plano médio, primeiríssimo plano. Tem vários, gente, tem vários. E aí, ó, eu vou dar alguns exemplos aqui. Esse aqui do slide é um plano geral. Por quê? Olha lá, eu estou mostrando a atmosfera do lugar. Que lente que eu estou utilizando aqui? Uma 18mm, ó, grande angular, ó o ângulo de visão. Eu tenho toda aquela atmosfera da coisa, sabe? Eu estou mostrando o mar, estou mostrando as montanhas, estou mostrando o céu e estou deixando o casal no minimalismo. Então eu consigo fazer isso porque eu estou utilizando uma lente de muita angulação, beleza? Plano geral, olha aqui. Aqui eu estou mostrando o meu sujeito, que é o casal, e também estou mostrando um pouco do cenário, da atmosfera, de tudo que eu achei importante ali no enquadramento. Porém, de corpo inteiro.
Então eu tô num plano geral, tá? Não tem cortes nas pessoas. E eu tô mostrando tudo, mas aqui eu já não tô com uma grande angular, onde eu mostro toda aquela atmosfera e a localização da onde eu tô, tá? Aqui eu tô fazendo um enquadramento um pouco mais fechado, com uma 50 milímetros, desde que eu tenha uma distância para mostrar o que eu quero. Beleza? Ó, plano americano, mesma coisa. Como que é o plano americano? Isso aqui era muito usado no Velho Oeste, por isso que é plano americano. É o corte onde os caras usavam as armas, naquele filme de Bang Bang, de faroeste. É da cintura, assim, ó, um pouquinho mais para baixo da cintura para cima. Tá ligado? É exatamente esse corte aqui, ó. E aí, claro, aqui eu tô usando uma 50 milímetros, estou tentando lembrar da foto, mas era uma 50 milímetros, numa distância adequada onde eu conseguia cortar nesse plano americano e ter esse desfoque de fundo, utilizando uma abertura grande. Aqui eu estava em um 8, então eu estou utilizando um LED para iluminar. Então, ó, eu tenho atmosfera, tenho desfoque, tenho casal focadinho, meu, tenho tudo que é bonito para uma fotografia ser, ó, não tô cortando nada, nem ninguém, beleza? Então vamos lá. Continuando, plano médio. O plano médio, eu corto a pessoa pela cintura. Olha lá, é na altura da cintura. Já, o nome já é sugestivo, plano médio, na metade. Esse plano, ele é um misto, sabe? É expressão, ação, os jornais utilizam muito, revista utiliza muito. Por quê? Eu dou uma puta ênfase no casal e eu ainda mostro um pouquinho do que tá rolando ali por trás. Então é legal isso aí. É um plano muito utilizado, o plano médio. Mas lembre-se, da cintura para cima. Olha aqui, aqui é um primeiro plano, tá? Ele também é conhecido como um close-up. Ele dá evidência no rosto. Mano, isso aqui foca muito nas expressões. Ele transmite emoções de quem está sendo retratado. Olha o sorriso dos dois, sabe? A gente pode usar para mostrar muitas coisas, mas é muito a emoção do rosto. Então ele é um corte tipo aqui, ó, quase no peito. Pode ser um pouco mais fechado? Pode, meu. Sabe? Mas ele é mais aqui do peito para cima, trazendo aquela sensação de proximidade. Beleza? Primeiro plano. Primeiríssimo plano. Esse aqui o cinema usa muito. Ele quase fecha a foto, ó. Se você ver o enquadramento aqui, ó, temos duas pessoas. O primeiro plano aqui, ó, o primeiríssimo, vamos dizer assim, que é o noivo, ele tá totalmente desfocado, porque eu tô usando uma lente 1.4, então ele tá totalmente desfocado, mas você consegue ver que é um homem, consegue ver a expressão dele, tá? E aí eu tô focadão na noiva lá, ó. Totalmente focado, ó. Totalmente destaque na expressão facial dos dois, sabe? Ele é quase o oposto do plano geral, quase. Ele não mostra nada quase de ambiente, olha lá, só um toquinho, ó. Aqui, ó, quase nada. Por quê? Porque é o primeiríssimo plano que me interessa, o resto não me interessa mostrar. Agora a ideia são eles. Olha o olhar dela, olha o sorriso. E ele também dá para você perceber tudo isso, mas ele tá até antes do primeiríssimo plano, vamos dizer assim. Só que desfocado, então ela é o primeiríssimo plano. Aqui temos um plano de detalhe. O que o plano de detalhe é? Mano, ele foca exclusivamente numa particularidade. Ele capta pequenos detalhes do corpo, de um objeto, ó, aqui de uns cílios. Dá pra você ver a maquiagem aqui com todo o detalhe, ó. O foco é ali, ó, no olho, na ação que tá acontecendo no olho, nos cílios, né? Mas ele é um plano de detalhes. Então o nome já diz, plano de detalhe. Eu uso quando eu vou dar um close. Um close não, algo muito mais... É quase uma macro, vamos dizer assim, um plano de detalhe. Aqui é o que o cinema usa, ó.
Temos vários planos aqui. Temos um plano aberto, plano geral, temos um plano americano, temos um primeiríssimo plano, tem um plano geral. Meu, é para vocês terem uma ideia de enquadramento. E o ângulo, algumas siglas de ângulos. Aí a gente tem um quarto, lateral, frontal, pá. Agora alguns tipos, plongé, contra plongé. Mano, nossa, são muitos. E o ângulo também é justamente isso. Eu ponho de cima, eu tenho uma sensação. Eu ponho de baixo, eu tenho outra sensação. Ele mexe com isso, com as sensações. Movimento, bom, aqui é justamente... quando eu vou falar de movimento, vamos dar um exemplo aí de penning. O penning, o que é? Eu estou numa corrida fotografando um carro, eu acompanho o carro com a câmera e depois dou e continuo o movimento. Então eu foco o carro, mas desfoco o fundo dando movimento para trás. A sensação que eu vou transmitir nessa imagem é qual? Aqui o carro está em alta velocidade e o plano de fundo, ou seja, o ambiente está sendo deslocado para trás. Isso é uma foto de movimento. Eu posso ter, de repente, igual numa imagem aqui, eu posso pôr a pessoa no primeiro plano e pôr o noivo passando correndo em segundo plano e ele está todo borradão. Então, são formas de eu colocar um movimento. Eu posso numa dança, sabe aquela parada no casamento que as madrinhas, as amigas da noiva chegam na noiva e ficam dando movimento no vestido? Ali é uma hora legal para utilizar movimento, porque eu posso estar congelado, focadão na noiva e as meninas, o movimento acontece com as amigas. Mesma coisa no buquê, sabe aquele buquezinho que roda, que ela vai cortando? Mesma coisa, eu tô focadão nela, baixa velocidade, as amigas estão tudo em movimento. Isso é para mostrar e para ter a sensação de que o que estava ao redor dela estava em movimento. Então é isso que a gente tem que pensar. Beleza? Bom, gente, vamos falar agora de regras. Bom, algumas regras que são interessantes na fotografia que a gente precisa saber. Regra dos terços. Presta atenção aí na fotografia aonde eu coloquei o casal. Nos pontos de interesse, que são o quê? Aqui, ó, esse é um ponto de interesse, esse é outro ponto de interesse. A gente tem 4 pontos de interesse. Isso se eu for utilizar um casal, tá? Eu posso utilizar nesse outro enquadramento aqui, ó. Continuo na regra dos terços, tá? E os pontos de interesse, ó, coloquei eles no ponto de interesse. E aqui eu utilizei 2/3 de terra para 1/3 de céu. Eu posso fazer o contrário, colocar 2/3 de céu para 1/3 de terra, que também está certo. Então, essa é uma das regras, beleza? Temos aqui também o espiral de ouro, que é o Fibonacci. O que é? E aí é conhecido por um monte de nomes, né, meu? Número de ouro, número áureo, secção áurea, proporção de ouro, sequência de Fibonacci. Meu, mas é justamente isso aqui, ó. Esse espiral que leva até o casal aqui. Então o Fibonacci é justamente esse tipo. Quando a gente vai enquadrar, a gente precisa ter isso em mente, aonde a gente vai pôr os elementos para a gente compor o nosso quadro, beleza? Tipos de luz. Mano, isso aqui faz a diferença. Muita. E não é nenhum segredo, né, meu? A luz pode vir de diferentes ambientes. Presta atenção nesse setup que a gente está usando aqui. Eu tenho uma luz... Aqui, ó, tá de preenchimento. Eu tenho uma outra luz natural de janela que está entrando aqui. E eu tenho essa luzinha aqui, que é como se fosse um recorte, tá? Então, dá uma olhada como faz toda a diferença nessa cena, nessa fotografia.
você vai vendo, ó, que eu tenho uma sombra muito suave. Quase não tenho. Por quê? Essa luz está sendo compensada por essa luz e essa daqui está me dando uma profundidade. Então a gente tem que conhecer esses tipos de luzes. E aí, a fotografia é a linguagem da luz, certo? Fotografia é luz, é vida. E a gente tem que pensar nisso. Se não tem luz, não tem fotografia, mano. Isso é básico. Ah, não, mas minha câmera tem um ISO de 120 mil. Brother, se não tiver luz, vai ficar uma bosta. Ponto. Não tem essa, mano. Não tem essa. Se eu não tiver uma luz bacana, eu não tenho uma fotografia bonita. Ponto final. E aqui, ó, a gente pode ver, ó. Isso é uma sombra projetada. Isso aqui é uma luz refletida. Tá ligado? Ó, a luz especular. Eu tenho uma luz plena. Eu tenho uma sombra própria. Eu tenho uma luz de recorte. Tudo nessa, ó, você tá vendo nessa imagem aqui, são alguns pontos que a gente precisa saber da fotografia. Se você olhar para mim, você vai ver que tem muito do que você está vendo no slide aqui. Então, fique atento. Bom, gente, e aí eu tenho alguns tipos de luz que eu já falei para vocês. Aqui, ó, nessa cena que vocês estão vendo no slide, como que a gente vai iluminar a cena ali? A gente vai pôr uma luz de contra, ela tem uma luz, assim, para iluminar o fundo, ela tem uma luz principal. Então, essas luzes vão causando efeitos. A gente precisa entender isso, beleza? Cada luz, ó aqui, ó, se eu não tivesse essa luz, a sombra que eu tinha, tá entendendo? Agora, ó, eu vou mudar um pouquinho essa luz principal. Essa luz principal eu vou pôr agora ela um pouco mais de frente aqui, ó, pra mim. Ó, olha agora como mudou. Se ligou? Essa luz aqui ficou um preenchimento agora incrível. Porque já mudou a luz de quando eu comecei a gravar, que é essa luz que está entrando, com essa primeira luz de preenchimento e essa luz de recorte. Tem uma mudança. Então a gente tem que prestar atenção em tudo isso. Como eu falei, luz principal, luz de preenchimento, a gente vai iluminando. Eu tenho a qualidade da luz, que ela é dura, suave, e a temperatura que a gente está usando, que é o Kelvin. Então, a gente tem diversos fatores que influenciam na imagem final. Luz dura, ela vem direto da fonte. Mano, imagina um solzão rasgando aqui. Ela ia estar tão dura que esse lado onde eu pus essa luz artificial ia estar totalmente preta. E aí, como que eu iria suavizar isso? Colocando uma luz aqui vindo lateral ou essa luz de recorte. Se ligou? Então a gente tem esses artefatos para poder melhorar a luz. É uma luz suave? Sim, que está vindo aqui, ó. Você pode ver que ela está bem suave no meu rosto. Por quê? Ela está com um modificador aqui. Ela está com uma sombrinha na frente. Então ela suaviza. Ou eu posso pôr para o teto para ela rebater. Ela tem vários tipos de luz. E a temperatura de cor, que ela tem a ver com white balance, com calor, eu vou falar aí para vocês logo mais. Aqui está um exemplo clássico, como eu já mostrei e aqui nesse slide, a luz dura e a luz suave. Então vocês vão ver as diferenças. A luz suave ou difusa, ela vem do preto, cinza para o branco. Então ela tem a luz, a sombra, tudo isso. A luz dura, ela é preta, a sombra e luz branca forte. Então a sombra fica dura, fica bem marcada. Beleza? Eu vou apagar essa luz aqui, ó, para vocês verem essa de recortinho, ó. Eu tô quase ainda com uma luz dura, ó. Ela não tá tão dura aqui, porque esse horário que eu tô gravando, ela já é suave. Mas vê como ela mudou. Se ligou? Então agora eu vou acender aqui de novo, vocês vão ver já a diferença, ó. Ó a suavidade. Ela já acendeu toda essa sombra aqui. Então a gente tem que estar atento a isso, ó. Bom, escala de Kelvin. Escala de Kelvin
Não é grau de... é tantos graus Kelvin. Escala de Kelvin não tem grau. Kelvin não tem grau, é uma escala. Aonde a gente vai de 1000 a 10.000, onde a gente tem luz de vela, tungstênio, pôr do sol, fluorescente, luz média, luz solar. Mano, um dia nublado, a gente tem uma sombra do céu aberto, a gente tem uma luz do céu e ela vai daquele laranja, ó. Eu tô mudando aqui, ó. Se liga como já vem um laranjado. Aqui, ó, uma luz mais fria agora. Isso aqui é mudar o Kelvin. A gente tem, ó, vocês podem ver como ficou muito mais branco agora. Você vê que o cinza aqui de fundo mudou muito. Por quê? Porque eu estou trabalhando o Kelvin aqui. A escala, ó, você pode ver que a tonalidade da cor aqui já mudou. Vou voltar para o setup. Ó, vai vendo agora, ó, que eu estou deixando, ó. Olha a temperatura como mudou. Olha agora, com a pele tá mais pele, o cinza tá mais cinza. Eu deixei mais quente. O Kelvin aumentou. E assim fica mais bonito, porque a pele fica pele. A tonalidade da pele tem que estar sensacional. Beleza? Então, isso é muito importante. Que é o white balance. Então, ó, lembre-se, escala Kelvin. Kelvin não tem grau. Beleza? Aí aqui nesse slide está falando um pouco do estudo, um pouquinho de como que é a analogia, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho da história do Kelvin. E nesse outro slide tem alguns padrões que a gente tem que entender do que é o Kelvin. E aí é engraçado que a câmera ela faz ao contrário para fazer essa compensação. Bom, se eu quiser deixar um céu azulado, eu não posso pôr a 10.000 de Kelvin, porque aí eu vou deixar ele alaranjado em vez de azulado. Se eu quero deixar ele azulado, eu vou ter que na câmera esfriar. Eu vou ter que deixar entre 3.000, 2.000 e pouco, porque aí o azul vai estar mais azul. É como se eu estivesse usando um CTB, um CTO, uma coisa mais ou menos assim, vocês vão ver mais pra frente. Um flash, hoje ele trabalha num Kelvin de 5.600 aproximadamente, que é o branco. Tá bom? Lembra que quando a gente vai fazer balanço de branco, tem a ver com Kelvin. Beleza? A gente tem que entender o tipo de iluminação que a gente vai usar, ou o tipo de iluminação do ambiente, para a gente saber regular na câmera. Se você não usa isso, você usa o automático, beleza. Muitas câmeras têm uma leitura automática muito legal. Então vale a pena usar também se você ainda não domina essa técnica. Show? Bora lá. Esse slide aqui tá assim, ó, muito claro de como que é a tonalidade. Então vocês vão ver aí. Beleza? E aí temos alguns tipos de luz. Luz natural, eu falo aqui um pouquinho porque que é a luz do sol, é um dia nublado, tem vários tipos de luz. Mas tudo isso é relacionado ao white balance. A gente tem que fazer um reconhecimento da cena antes de regular. Não é chegar, pegar a câmera e pau, sair fotografando. Porque se eu estiver usando um Kelvin mais frio, 3.000, 4.000, a hora que eu bater um flash de 5.600, meu, fica uma cor totalmente zoada. Eu vou ter uma foto azulada. E eu não quero isso. Eu quero que a tonalidade da pele tenha a tonalidade da pele. Você não quer uma pessoa pálida para parecer que a pessoa está doente, ou você não quer uma pessoa amarela, laranja, parecendo que ela está com febre amarela, né, galera? Porra, pele tem que ter cor de pele. Branco tem que ser branco. Cinza tem que ser cinza. A cor tem que ser verdadeira, fiel. É por isso que a gente gasta dinheiro com monitor para ter fidelidade de cor. É por isso que eu tenho um espectrofotômetro, onde eu faço calibração de monitor, eu faço calibração de impressora. Meu, é muito louco isso, mas a cor tem que ser fiel, beleza? Luzes artificiais, o que é?
Bom, eu vou dar uma apagada aqui nessas luzes para vocês entenderem. As luzes artificiais vão sair agora, beleza? Presta atenção aí. Produção, ó. Caraca, mano. Olha a luz que eu tenho. Essa é a luz natural. Dá uma olhada. Luz de janela. Aqui eu tenho uma sombra bacana. E aqui eu tenho uma luz bacana. Só que essa luz, que é a luz natural, se eu quisesse deixar a cena desse jeito, pra mim é bonita, ela é dramática. Só que agora eu vou ligar as luzes artificiais para vocês entenderem. E aí, lembrando de luz quente e luz fria. Lembra? Eu vou pôr uma luz mais quente. Então, vamos lá. Luz principal. Produção. Luz principal. Agora luz de recorte. Se ligou? Olha a cena como mudou. Isso é fotografia. É você prestar atenção no enquadramento que vai compor sua cena, essa camerinha, esse vasinho. Tudo isso compõe a minha cena. Tudo isso aqui é fotografia. O diretor de fotografia, ele escolhe o tipo de luz que ele vai usar, ele escolhe a cena que ele vai usar, ele escolhe como vai ser o enquadramento, que tipo de lente ele vai usar. Então tudo isso, que eu tô agora indo até a mais, tem a ver com a luz artificial, luz natural, daylight, todas essas paradas. Continuando falando de white balance e gelatinas. O que que é? CTB e CTO. CTB é um filtro blue que a gente põe para quê? Para fazer equilíbrio de cena. Equilibrar a cor do fundo com a cor principal. Um exemplo, se eu não tivesse uma luz dessa e essa luz estivesse vindo aqui para trás, trazendo um azul, eu teria que equalizar. Então, se eu não tenho controle de Kelvin nessa luz, porque essa luz principal tem, o que eu teria que usar? Um CTB, para deixar tudo azulado, e aí depois eu regular o white balance da câmera, e aí setar ela para ficar com essa tonalidade que vocês estão vendo aqui. Então, o gel é para isso, tá? As gelatinas. E aí tem várias, meu. Essa aqui, ó, é alguns tipos de gelatinas que a gente usa no cinema, na fotografia, para fazer equilíbrio de cena, equilíbrio de white balance. Então isso aqui tem gringo aí, mano, e usa isso aqui de forma criativa. Isso é muito legal. Eu gosto de usar na minha fotografia também. Eu uso esse tipo de gelatina para de repente pôr um flash, estourar no fundo aqui, eu tenho um fundo azul. Igual no estúdio os caras usam. Então a gente tem que saber usar a criatividade a nosso favor. Beleza? Então tenham sempre isso em mente. Bom, gente, falando agora de alfabetismo visual. Isso aqui todo mundo tinha que estudar. Isso aqui é baseado em referências, que a gente assiste um filme, que a gente vai num museu, a gente vê as pinturas, a gente vê uma estátua, uma escultura. Tudo isso são referências e fazem parte do alfabetismo visual, tá? Então, é de máxima importância, quanto mais você tiver conhecimento, mais alfabetizado você vai ser. Vamos dizer assim, é a forma de expandir a nossa capacidade de ver. Significa expandir e entender a mensagem visual que está sendo passada, tanto numa fotografia como num filme, coisas desse tipo. É ainda mais importante você criar uma imagem visual, tá ligado? Então é assim, essa visão, ela envolve mais do que um mero fato de ver, ou de mostrar, vamos supor assim. É parte de um processo de comunicação. Ele abrange um monte de coisa, tá? E ela tem uma grande consideração relativa às belas artes e às artes aplicadas. É expressão subjetiva, é a resposta a um objetivo funcional.
a sintaxe visual é muito louca. Eu tenho um livro chapado disso aí. Mano, você fica maluco, porque é muito louco mesmo de você entender isso. Porque tem a ver com composição, com os elementos. Mano, como você entende, como você se expressa. Meu, tudo tem a ver, tem a ver com a comunicação visual. Seja entre artistas ou não. Tá ligado? É um conjunto de técnicas manipulativas, mano. É a criação de mensagens claras. Mano, é muito louco mesmo essa parada. Então a gente tem que saber, tem que usar, porque, meu, ela envolve um monte de coisa, velho. Ela envolve textura, tom, cor, dimensão, proporção. Mano, é muito foda, mano. Você tem que estar alfabetizado. Você trabalha com imagens, gente. Você tem que estar alfabetizado. E como que você busca aprender isso? Tendo referências. Não é olhar a imagem, é parar na imagem e entender como ela foi feita, que tipo de luzes foram usadas, que técnica o cara usou. Você pega um quadro, mano, você pega um Van Gogh, você fala assim, mano, esse cara é louco. Mano, mas o cara que entende da pintura sabe como foi feita a pincelada, foi como que aquele cara se inspirava para criar aqueles quadros. Então, é muito louco isso, mano. Você tem que estar alfabetizado, gente. Falando disso, uma dose de inspiração para vocês nesse slide. A beleza pode ser vista em todas as coisas. Já ver e compor a beleza é o que separa a simples imagem da fotografia. Matt Hardy. Se ligou? Simples assim, mano. O que muda é você compor a beleza. É como você vê e como você compõe essa imagem que você está criando. É isso que separa uma simples imagem de uma puta fotografia. Beleza? Falando agora de texturas, lembra que eu falei daquela parada do Van Gogh, o tipo de textura, o tipo que ele utilizava pincelada? Isso aí é usado na fotografia também. A textura, ela evoca uma variedade de sensações. Ela é associada ao toque, ao relevo, à profundidade. Mano, a gente pode ter um monte de tipo de material que a gente pode compor uma fotografia para ter isso aí. O álbum fotográfico, o tipo de papel que a gente usa para pôr a fotografia já tem uma textura, ele já causa tudo isso. Então a gente tem que prestar atenção nessas paradas. São elementos que vão compor e criar uma imagem forte. Ó, tá esse exemplo aqui. Isso aqui, se você olhar, você já consegue ver a tridimensionalidade, você consegue ver com que material foi feito. Aí tem uma luz que chega mais próximo, assim, mais rasteira, que cria que dá, vamos supor assim, que acentua mais essa textura. Meu, o direcionamento da luz causa essas texturas. Então a gente tem que saber trabalhar isso. Eu quero que você desenvolva isso. Eu quero que você pegue uma luz, eu vou dar um exemplo do celular aqui, pega a luz do celular e vai iluminando um objeto e você vai ver que a luz de cima deixa uma luz dura, chapada, que não tem textura. Mas se você pôr ela lateral, você vai ver que ela já causa uma sombra, já dá uma tridimensionalidade, já dá uma textura. Se você fizer um contra, além de tudo isso, já dá ainda uma luz de poesia. Tudo isso evoca a textura. Então é bem legal a gente trabalhar. Olha essa imagem aqui. Mesmo que ela foi tirada quase de cima, dá pra gente ver toda a textura que tem. Você consegue sentir a ferrugem. Isso é legal. É um outro sentimento que a gente pode trabalhar também. É uma imagem sinestésica. Sinestesia são fotografias que... A sinestesia, na verdade, é a sensação que você sente ao ver uma imagem dessa. Essa é uma imagem sinestésica, porque ela te dá a sensação dessa ferrugem. Você consegue sentir, mano, ao ver. Isso é muito legal pra gente trabalhar na nossa fotografia. Ó, mais algumas imagens de textura. Olha aqui a da imagem da esquerda.
que é a luz mais baixa, como ela causa essa sombra que dá toda essa textura, né, nesse objeto. Como a imagem da direita também mostra tudo isso. Ela mostra as pegadas, ela mostra aquele chão quebrado, mostra a pedra, você consegue registrar tudo isso, meu. Olha que louco trabalhar com as texturas. E aí, antes de eu ir pro próximo bloco, pensa nisso, gente. Quando a gente trabalha com a luz ao nosso favor e a gente tem como criar essas texturas, meu, quando a gente compõe uma luz, dá uma profundidade, meu, a gente tem que usar todos esses elementos para uma fotografia. Isso é muito legal. Ó, vocês estão vendo aqui nesse cantinho, tem um primeiro plano aqui desfocado. Aqui eu já estou quase no final, aqui próximo da parede. Eu poderia estar mais próximo da câmera e ter esse primeiro plano aqui mais focado e isso aqui tudo desfocado. Eu preferi sentar para trás para poder mostrar esse ambiente, eu acho legal. Ainda mais para o tipo de fotografia que eu estou querendo mostrar aqui. Então eu acho que isso aqui tem tudo a ver com isso. Próximo bloco, vocês vão aprender Gestalt.